Fala galerinha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda hoje. Quero falar hoje de um cara que viveu há muito tempo atrás, um cara que tinha um coração muito bom, um cara que nasceu super humilde e viveu uma vida tranquilamente humilde. O nome dele era Pedro. Esse cara ele nasceu numa vila de pescador e por profissão ele tinha a pesca como sua profissão todos os dias. A Bíblia relata que Pedro ele era um cara muito simples no falar, ele era um cara de um intelecto limitado. Imagino que Pedro veio de uma família de pescadores. A história ela mostra como se o pai dele também tivesse sido pescador. Pedro ele adorava pescar e aquilo era o que levava o pão para casa dele todos os dias. Pedro era um cara muito amoroso, mas se nós trouxéssemos Pedro para o nosso dia, ele seria aquele tipo de cara que não leva desaforo para casa de maneira alguma. Se você tivesse uma opinião contrária a ele, sua orelha podia ser cortada. Pedro era um cara que ele vivia a simplicidade do dia a dia. Imagino que a casa onde ele vivia era uma vila de pescador. E a palavra do Senhor diz que Jesus, quando ele escolhe os seus discípulos, Pedro é um dos primeiros discípulos a serem escolhidos por Jesus. Pedro também, ao decorrer de toda a história, a Bíblia nos mostra que de perto ele participa dos grandes milagres que Jesus fez na terra. Todo o ministério de Jesus, Pedro estava ao lado. Pedro conseguiu enxergar milagres, Pedro conseguiu ver multiplicação de pães e peixes, Pedro conseguia ver pessoas serem curadas de enfermidades enormes, ou seja, não dependia de qual enfermidade fosse, Pedro via que Jesus podia curar. Quando eu peguei esse cara, eu comecei a estudar sobre ele e durante todo o percorrer da vida dele ao lado de Jesus, eu consegui enxergar que Jesus trabalhou 3 coisas na vida de Pedro. Jesus trabalhou a humildade, a obediência e a fé. Humildade, obediência e a fé. Ele foi treinado durante todo o ministério de Jesus para algo maior quando Jesus fosse levado aos céus. Pedro não conseguia entender aquilo, mas durante todos os dias ele era treinado. Quero te lembrar de 2 passagens acerca da vida de Pedro. A Bíblia conta que Jesus, os discípulos estavam num lugar e os mestres das leis, os mestres daquele momento começaram a indagar Jesus se Jesus não pagaria os impostos. Preste bem atenção. A Bíblia relata que Jesus tinha um tesoureiro chamado Judas. Naquele momento Jesus poderia ter olhado para Judas ou para Pedro e falado para Pedro: Pedro, vai até Judas, pegue o dinheiro e pague os tributos. Mas Jesus faz uma coisa muito doida aos nossos olhos. Lembre-se, a profissão de Pedro era pescador. Jesus pede para Pedro pegar uma vara, um anzol, né? Ir até o mar e lançar aquele anzol ao mar. E quando ele pegasse o primeiro peixe, quando ele abrisse a boca do peixe, teria o dinheiro para pagar os tributos tanto de Pedro quanto de Jesus dentro daquele peixe. Fico pensando, como Jesus vira para um cara que tinha como profissão a pescaria e o desafia a ir lançar um anzol. Ele poderia muito bem falar: Pedro, lança lá uma rede e você vai pegar o peixe quando tirar, não. Ou vai até Judas, pega o dinheiro e traga e paga os tributos. Sabe o que eu estava pensando sobre isso? Jesus Cristo, muitas vezes, ele vai trabalhar naquilo que nós achamos que nós temos controle. Jesus vai pegar aquilo que muitas vezes nós achamos que dominamos para fazer algo maior em nossas vidas. Jesus muitas vezes vai te desafiar a usar aquela que você acha que é a tua área de domínio para que algo maior aconteça na tua vida ou para algo maior aconteça em um propósito de Deus na face da terra. Pedro vai, joga um anzol e quando ele tira realmente acontece aquilo que Jesus havia falado. Ele volta e paga o tributo tanto de Jesus quanto o dele.
Sabe o que eu fiquei pensando? Por mais que Pedro no primeiro momento deve ter pensado, o que Jesus está falando? Ele pode ter se indagado, mas ele obedece. Ele toma uma atitude, ele vai, ele lança e ele vê o milagre se cumprindo. Jesus trabalhando a fé, a humildade e a obediência na vida de Pedro. Uma segunda passagem é quando os discípulos estão no meio do mar e o mar se revolta, o mar começa a ficar agitado, os ventos começam a soprar e eles acordam temerosos, com medo. E Jesus, ele vai de encontro àqueles discípulos. E a Bíblia fala que quando Jesus está chegando próximo, os discípulos veem Jesus de longe. Eles enxergam, mas eles conseguem ver que está vindo um homem. Todos ficam apavorados, temerosos, e eles começam a gritar, achando que é um fantasma. Eles enxergam, mas eles não veem quem era aquele homem. A palavra diz que Jesus fala, ei, calma, sou eu, sou Jesus. Tô indo, calma. O que eu quero dizer para você, nós estamos em meio a uma crise muito grande a nível mundial. Uma doença que tem assolado o mundo inteiro. A mídia dizendo que pode haver muitas mortes. Um diz uma coisa, outro diz outra. A nossa cabeça fica no meio desse conflito. E muitas vezes o vento está soprando, o mar está agitado. Aí você começa a pensar o que vai ser da sua vida amanhã. O que você vai fazer para colocar mantimento na tua casa. O desespero começa a tomar conta do teu coração. Os pensamentos começam a vir todos contrários àquilo que Deus tem planejado para você. Você começa a se apavorar. Quando Pedro ele olha e ele ouve Jesus dizendo que sou eu, calma, não é um fantasma. Pedro fala, se tu és mesmo Jesus, que eu vá até a tua presença, que eu vá até aí. Jesus simplesmente vira e fala para ele, então venha. Pedro sai caminhando normalmente. O foco estava em Jesus. Ele começa a ver Jesus. Mas a partir do momento que o vento, ele tira a atenção de Jesus e ele começa a focar no vento e nas águas agitadas, a palavra diz que Pedro começa a afundar. E ele começa a gritar, Jesus! Jesus! E a palavra diz que Jesus simplesmente chega perto dele, estende as mãos e tira Pedro das águas. O que eu quero dizer para você, não importa a tempestade que você tem enfrentado, não importa os ventos que têm vindo contrário ao teu barco, não importa quão alto está o barulho que estão fazendo ao teu lado, não importa se o mundo está dizendo que não vai dar certo, não importa se você está afundando. O que importa é que Jesus está indo na tua direção. Não olhe com teus olhos naturais, mas comece a ver pela fé o teu Deus, porque Ele é um Deus que está neste momento testando a tua vida, observando para ver se você tem obediência e vendo se você é humilde o bastante para reconhecer que sem Ele você não pode fazer nada. Fique tranquilo, se entregue nas mãos de Jesus. Acalma o teu coração. Tenha certeza que Jesus está indo na tua direção. Jesus está quase próximo de você. E Ele espera apenas uma atitude tua. Confia nele. Estenda as suas mãos. Porque com certeza Ele estenderá as mãos para você. E a vitória será certa na tua vida. Deus te abençoe.